Lucas, capítulo 7, versículo 18, diz assim: todas estas coisas foram referidas a João Batista, pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pai amado, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, fala por meio dela conosco nessa noite, meu Pai, que nós possamos ouvir a tua voz, ó Senhor, lá no íntimo do nosso coração. Que a tua voz, Senhor, seja mais audível do que a voz do pregador, ó Pai, para que assim, ó Pai, não seja discurso humano, não seja baseado em filosofia ou baseado em argumentos, mas seja baseado, Senhor, na manifestação da tua voz, da tua vontade, do teu poder em nossas vidas, Pai. Então fala conosco e transforma-nos, ó Pai, cada vez mais naquilo que tu queres, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Jesus, certa ocasião, falou aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? E de fato, meus irmãos, não existe de modo algum a esperança da nossa parte que nós não experimentemos problemas e dificuldades. A vida é essa. Desde o dia em que Adão e Eva saíram do Éden por causa do seu erro, da sua desobediência a Deus, a vida tem sido essa. Aflições, dificuldades, às vezes temos motivos de rir e nos alegrar, e às vezes os nossos motivos de chorar se avolumam e nós temos problemas. Nós vivemos tempos assim, e assim será até o final dos tempos. Nós experimentaremos essas oscilações. Uns estarão rindo enquanto outros estarão chorando, e assim vai, porque é o universo em que nós vivemos, é o mundo em que nós vivemos. Agora, nós temos que aprender, o que nós precisamos sempre aprender e estar atentos para isso, é que nós precisamos aprender a viver bem, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, de dificuldade. Viver bem significa viver de um modo que realmente expresse a vontade de Deus e a bênção de Deus em nossas vidas, de um modo planejado e projetado por Deus para nós. O desespero não cabe àqueles que têm fé. Aqueles que têm fé podem se entristecer, podem duvidar, mas desesperar-se jamais, porque o desespero seria a antítese da fé, já que fé é esperança, né? Convicção de fatos que se esperam, certeza daquilo que não se pode ver. Então, se aquilo que o Senhor promoveu em nós, e vem trabalhando em nós, vem fazendo em nós, é justamente trazer-nos fé e mostrar-se como Deus poderoso e amoroso em nossas vidas, então o desespero não tem lugar, não é? Tristeza sim, dificuldade sim, às vezes preocupação sim, porque nós somos humanos e somos suscetíveis a essas coisas. Todavia, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida que seja acima da vida humana, né? Em que sentido? Olha, eu não deixei de ser humano, você não deixou de ser, nós sangramos, nós sofremos, nós temos várias dificuldades, nós temos limitações, mas nós podemos viver, tomar emprestado dele, né? Um modo de viver que supere, digamos assim, as expectativas humanas naturais. Como homem natural, o que eu faria diante de um problema que é maior do que eu? Mas como homem espiritual, como pessoas espirituais, nós muito podemos naquele que nos fortalece. Amém? Podemos fazer grandes coisas ou viver de um modo baseado no fortalecimento de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. E por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O homem combalido, que não tem a quem recorrer, ele tem o Senhor a quem recorrer. E quando nós recorremos ao Senhor, nós podemos descobrir mais dele, experimentar mais dele. Aqui nós temos um homem que estava combalido, estava abatido. João Batista. João Batista foi profeticamente o antecessor de Jesus. Ele veio para preparar caminho, ele mesmo batizou Jesus nas águas. João Batista
desde o ventre da sua mãe foi predestinado para isso. E a sua vida foi consorciada com o ministério de Jesus. Ele sempre esteve na preparação daquele que viria depois dele, e segundo a própria palavra de João Batista, daquele de quem ele não tinha condições nem de atar as sandálias nos pés, nem de tocar nos pés, digamos assim, por causa da sua superioridade. Mas agora o João Batista estava preso. E por que o João Batista estava preso? O João Batista estava preso porque a sua mensagem afrontava os poderes da sua época. Porque a mensagem de João Batista afrontava não só poderes religiosos, mas até o próprio poder político. O caso imediato, a questão imediata, a razão imediata para a prisão de João Batista foi que ele foi parar embaixo da janela do rei. E denunciou ele como adúltero, como homem que tinha tomado a mulher do seu próprio irmão e feito dela sua esposa. Então, por essa causa, se levantou Herodes então e mandou prender João Batista, mas Herodes tinha medo, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, e Herodes temia fazer qualquer coisa. Mas se você imagina que as nossas prisões hoje são horríveis, você não precisa imaginar, é só você abrir o jornal e você vai ver como são. Se você já teve o desprazer de fazer uma visita a alguém que estava preso, eu quero lhe dizer que é muito ruim, é terrível, é degradante demais. Não só estar preso, principalmente estar preso, mas até para você visitar, você passa por degradações que são indizíveis. Falta de respeito absurda, como se você mesmo fosse a própria escória da sociedade, porque assim tratam as pessoas que lá vão, mesmo aquelas que vão como visitantes para ver seus parentes, seus entes queridos que estão ali presos. Mas se você acha que as prisões de hoje em dia são horríveis, imagine naquela época onde nem se ouvia falar de direitos humanos, onde as confissões eram extraídas à base de torturas, onde as pessoas eram jogadas em masmorras, muitas vezes nos porões do palácio, sem ventilação, sem luz externa, sem nenhuma iluminação interna também, muitas vezes presos a troncos e a correntes, agarrados nas paredes em posições desconfortáveis, sem poderem sequer se movimentar direito, em meio a ratos e baratas e toda sorte de pestilência, em meio aos abusos dos seus carcereiros, que muitas vezes fustigavam os presos, porque podiam fazer isso e não havia quem pudesse contradizê-los. João Batista estava nessa situação. João Batista estava lançado num buraco escuro. João Batista estava numa situação terrível. E nesse momento, houve dúvida no coração dele. Houve dúvida a respeito de tudo aquilo para o qual ele tinha vivido. E momentos de dureza, momentos difíceis, momentos de dor, trazem muitas vezes dúvida. E nós temos experimentado, acho que você já experimentou disso. Quem de nós já não passou por dúvidas? Quem de nós, oprimido por uma situação difícil, encurralado num canto, ameaçado por coisas que são maiores do que ele? Quem de nós já não duvidou no seu coração, já não teve dúvidas? A dúvida é típica do ser humano. Porque a dúvida é parente das cogitações, é uma cogitação contrária. É uma cogitação que mexe com as nossas estruturas. É a cogitação de que, será que de fato, aquilo em que eu criei, em que eu apoiei a minha vida, de fato é verdadeiro? Será? Agora João Batista estava passando por isso. Porque agora que os amigos se foram, que apenas uns poucos permaneciam por perto, agora que a sombra da morte se avizinhava dele, agora que ele vivia num lugar fedido, agora que ele estava à mercê da boa vontade ou da má vontade dos seus opressores, agora, as suas convicções estavam, de certo modo, sendo enfraquecidas. Ora, desde o ventre da mãe dele, ele sabia, a história bíblica nos mostra. Ele cresceu e viveu para isso, mas agora no ápice, no momento mais grave, no momento mais difícil, havia temores no coração dele e incertezas também. E meus irmãos, Deus não tem problema com gente que tem dúvidas sinceras. Deus não tem problemas com as nossas dúvidas quando elas são sinceras. Deus não tem problemas quando nós não temos muita certeza a respeito do que fazer em determinadas horas, ou de qual é o nosso lugar nesse mundo, o nosso lugar no reino de Deus.
Deus não tem problemas com isso. O Senhor olha para nós com misericórdia. O Senhor conhece muito bem os sofrimentos de cada um de nós, as nossas dificuldades. O próprio Jesus, Deus vivo, Deus encarnado, Ele veio e se assemelhou conosco na natureza humana. E Ele aprendeu na carne, ou experimentou na carne, todo o sofrimento que nós sofremos, que experimentamos, e coisas ainda piores. E quando vem o sofrimento, e vem a dúvida, de modo algum, isso traz para Deus algum ressentimento ou mágoa, ou separação, senso de separação para conosco. Pelo contrário, o Senhor se aproxima daqueles que têm dúvidas sinceras e que se aproximam dele para buscar resposta. Você tem dúvida? Deus tem resposta. Você tem dúvidas? O Senhor sabe o que fazer. Você está incerto sobre qual decisão tomar? Deus tem a resposta certa para cada um de nós. E um Deus que fala, Ele certamente se manifestará a nós e trará a nós confiança de o que fazer. Quem de nós já não passou por isso? O João Batista agora, ele chega diante de Jesus, dos seus discípulos, e manda eles perguntarem para Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Ele não tinha dúvida de que havia um plano de Deus. Ele não tinha dúvida de que havia Deus. A dúvida dele era: Jesus, tu és o Cristo? Tu és o que estava para vir? Tu és o Messias prometido ou não? Qual é o teu papel nisso tudo? E por que eu, que só fiz cooperar com isso agora, passo por essa condição? Qual é o meu destino? O que será de mim? E Jesus quase nada respondeu. Pelo contrário, naquele mesmo momento, aqui diz a palavra de Deus, que ele curou a muitas pessoas que estavam ali. Curou de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E depois que Jesus fez esses sinais, ele disse aos discípulos de João Batista, para dizerem para ele o que eles viram e o que eles ouviram. E Jesus ressaltou o que eles tinham visto ali. Olha, digam para João Batista o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres. Isso aqui é uma menção de um texto de Isaías que fala aos quebrantados de espírito. Quando ele fala pobre aqui, está falando de pobre de espírito. Não só pobre financeiramente, mas aquele que é quebrantado, de coração. Tem rico quebrantado de coração e tem pobre orgulhoso. Mas o Senhor se pronuncia àqueles que são quebrantados de coração, aqueles que são humildes de coração. E ele diz: aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Isso é o que tira a dúvida de todos nós. Quando nós percebemos que ao lidarmos com a palavra de Deus, nós não estamos lidando apenas com uma filosofia, não estamos lidando apenas com informação, não estamos lidando apenas com relatos, estamos lidando com o poder de Deus. Se a palavra de Deus, se aquilo que nós vivemos não for transformador, meus irmãos, então é inútil. Nós seremos apenas gente que fala coisas que não mudam nada de fato. Mas se a palavra de Deus é o poder de Deus para os homens, se o Evangelho é poder de Deus para a transformação dos homens, então isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E volto a dizer, Deus não tem problemas com gente perguntadora, com gente questionadora. Deus não tem problema com pessoas que têm dúvidas. Na verdade, o que Ele quer é justamente tirar de nós as dúvidas e mostrar o seu poder, mostrar que Ele é Deus vivo, que Ele não é apenas uma ideia, que Ele não é uma ideologia, uma filosofia, mas que Ele é um fato espiritual em nossas vidas e que Ele veio para ficar e para permanecer por toda a eternidade conosco. Amém? Eu sou cheio de dúvidas. Eu me definiria como uma pessoa cética. Eu sou cético. Sou mesmo. Se alguém chegar para mim e dizer: fulano foi curado. Ah, é? Eu quero ver. E já vi muitas vezes. Graças a Deus. Se disser para mim: puxa, Deus me abençoou. Eu quero saber que história é essa. Porque sabe qual é o problema? Eu não sou incrédulo em relação a Deus, não. Agora não, já fui.
Eu tenho certeza que Deus faz milagres. O meu problema é com o ser humano. É como o ser humano interpreta a vida e como ele lê as coisas, que às vezes as pessoas viajam na maionese. Você já viajou na maionese? Às vezes a gente viaja, eu também viajo na maionese, às vezes eu tenho uma preocupação muito grande. Não viaje na maionese. Marco Antônio, seu cabeçudo. Mas confira coisas espirituais com coisas espirituais, para que você tenha certeza, muita certeza, do que é que está acontecendo. E se há poderes operando, e que poderes são esses? Então eu posso dizer, eu já disse algumas vezes, eu posso dizer com liberdade, eu tenho tudo para ser ateu, a não ser o fato que Deus falou comigo e se manifestou poderosamente na minha vida. Eu tinha tudo para ser incrédulo, a não ser o fato de Deus ter intervido nisso, ter falado comigo. E ter manifestado o seu poder e a sua graça. E ter dado sinais, e sinais, e sinais, e sinais. Esse é Deus, aquele que responde às nossas dúvidas, desculpe, não dívidas, mas dúvidas, com sinais, com confirmação, com resposta, falando conosco, operando milagres. Todavia, como é que nós obteremos essa resposta e como é que eu posso crescer e saber de fato que Deus é esse Deus? Pelo testemunho dos irmãos, é maravilhoso. Olha, por favor, sempre que Deus fizer um milagre na sua vida, mesmo que você não tenha muita certeza, vem conta para mim. Eu não vou te bombardear por isso, não. Pelo contrário, eu quero me alegrar contigo. Eu quero saber o que é que Deus tem feito na sua vida. É muito bom a gente ouvir o que Deus está fazendo na vida dos outros, mas melhor ainda é ver Deus fazendo na sua vida. Não se contente com aquilo que Deus faz na vida dos outros. Glorifique a Ele, fique alegre. Todavia, nós temos que buscar, né, que o Senhor tire pessoalmente as nossas dúvidas. Mas quem é esse homem a quem Deus responde? Quem é essa pessoa a quem Deus se revela? É a pessoa que investe. Investe na vida espiritual. É aquele que vai a Ele. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Que muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. Que aquele que se ajusta ao propósito de Deus, que por fé se aproxima dele. Muito vale isso para Deus, e o Senhor responderá. Mas sabe qual é o problema do nosso tempo? É que nós somos gente, ou nos julgamos pessoas ocupadas demais. Todo mundo aqui é muito ocupado, mesmo os desocupados. Todo mundo não tem tempo. Todo mundo reclama, que não tem esse tempo todo para buscar, para fazer, para aquilo, e nós somos pessoas de um tempo em que as pessoas não sabem mais refletir. Se eu usar uma palavra aqui, meditação, metade de vocês vão pensar em meditação transcendental, esvaziamento da mente, ficar lá, repetindo um mantra até que a sua cabeça não pense em mais nada. Mas meditação, esse conceito foi roubado. Porque meditação sempre foi refletir, reflexão, pensar e pensar e pensar. A palavra meditação é parente de ruminar. Sabe o que o boi faz, né? Ele come capim e ele põe para dentro, põe para fora, põe para dentro, põe para fora, até ele tirar tudo que tem ali. Ele tem um rumen, ele tem, além do estômago, ele tem um rumen. É um sacão aqui pré-digestivo, e aquilo vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Até tirar tudo. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser pessoas que param para pensar, que param para refletir, que procuram encontrar quais são os motivos, os propósitos e o que está por trás das ideias que buzinam na nossa cabeça. Porque você vive num mundo cheio de ideias e cheio de vozes, e muitas dessas vozes são vozes que caminham ou encaminham as pessoas para o abismo. E eu preciso parar e refletir, e discernir quais são as intenções, quais são os propósitos por trás das vozes, o porquê das coisas são assim. Pensar, por que as coisas são feitas? De um modo mais simples, por que fazem Olimpíadas? Por que fazem grandes eventos? Porque grandes eventos requerem grandes investimentos, e eventos como Olimpíadas, por exemplo, você acha que isso aí é o quê? Para te divertir? É para isso que acontece, filho, para roubar. Para roubar. Para fazer obras inúteis.
Porque quando se faz obra, se faz orçamentos fictícios, se faz coisas, é muito dinheiro, ninguém consegue fiscalizar isso tudo e o dinheiro vai pelo ladrão ou para o ladrão. Mas nós batemos palminha e queremos ver os jogos e queremos ver tudo isso, e tudo isso são ladrões de tempo. Não estão roubando só o nosso dinheiro, estão roubando o nosso tempo, roubando nossos olhos, a nossa atenção. E enquanto isso, milhares e milhares vão pela correnteza, vão sendo arrastados para dentro do abismo, para dentro da catarata, para a destruição. E a gente não questiona, a gente quer se divertir, a gente não quer pensar, a gente não quer ouvir o Senhor, a gente não quer perguntar: Jesus, és tu mesmo quem faz toda a diferença, ou será que existe outro? A gente não quer meditar na palavra de Deus. A gente quer ir no barco do oba-oba, no barco das diversões, no barco das promoções, no barco das coisas, das sensações. Viramos, não só nós aqui no Brasil, mas a sociedade mundial, principalmente a sociedade ocidental, é uma sociedade que busca pelo prazer e pela diversão. Onde as pessoas trabalham somente para poder gastar com diversão. Onde as pessoas não pensam mais em coisas sérias, não querem pensar muito no futuro, querem saber como pode se divertir na próxima noite, na próxima semana. Onde os bares estão cheios e as crianças abandonadas. Onde adultos retardam a sua volta para casa e ficam de conversa fiada e bebendo nas esquinas, enquanto seus filhos estão em casa sem assistência e sem orientação e sem quem os conduza. Onde as pessoas terceirizam o amor ao invés de assumirem. Jesus, és tu mesmo. A tua é a mensagem verdadeira? É isso mesmo? Pois nós precisamos meditar mais, procurar mais na palavra de Deus sabedoria, orar mais. Um povo que ora é um povo que recebe de Deus milagres. Um povo que jejua, que abre mão dos seus prazeres para buscar a vontade de Deus, para se consagrar, para se dedicar, é um povo que ouve a voz de Deus. Eu não tenho mais dúvidas, não grandes dúvidas eu não tenho. O que eu quero saber é qual é a próxima direção, Senhor, mas que Ele é o condutor da minha vida, eu tenho plena certeza. Já aprendi isso, já faz 32 anos, vai fazer 33. Estou muito bem, vivi 20 anos nas trevas e 33 na luz, é o caminho. Virei o jogo e maiores são os anos com o Senhor do que os anos perdidos. Mas nós temos que voltar ao Senhor Jesus, e voltar a Ele, submeter a Ele as nossas dúvidas. E nessas horas que nós buscamos a Ele, é nessas horas que Ele opera milagres, é nessas horas que Ele fala conosco, é nessas horas que Ele opera sinais que às vezes os outros nem percebem, porque aos olhos dos outros foram pequenos, mas para nós, para mim, para quem o experimentou, uma só palavra de Deus já é um grande milagre. Já é um grande milagre. E a vida espiritual, ou a vida com Cristo, ou a vida, vamos dizer assim, né, da prática cristã, só vale a pena, meu irmão, com milagre. Só vale a pena se for acima do natural, se for sobrenatural. Se não, por que eu vou me travar aqui? Por que eu vou simplesmente me dedicar tanto? Alguns de vocês merecem muita dedicação. São extremamente carinhosos, atenciosos. Outros vêm e vão. Mas por que viver com tanta intensidade a fé, se a fé não produzisse resultado qualquer? Pois bem, meus irmãos, nós temos que atribuir significado à nossa fé. E eu não posso atribuir significado à nossa fé. Eu não posso. Mas Jesus pode. Mas o Deus vivo pode. Esse que nos salvou, esse que nos tem chamado, Ele pode. Mas nós temos que ser um pouco diferente dessa geração. Ser um pouco, ou talvez muito, diferentes da cabeça que anda por aí. Desse mar de irresponsabilidades, desse mar de alienação. Nós temos que ser gente que pensa, mas que não pensa qualquer coisa, que pensa e repensa segundo a vontade de Deus. Essa é uma sociedade cheia de relativismo.
Esse tempo é um tempo onde a verdade é algo particular. É a tua verdade, é a minha verdade. Balela, a verdade é uma coisa só. Só existe uma verdade para cada coisa. O resto são versões. São versões. E então, em busca de destruir esses universais, esses conceitos que são universais, particularizam tudo. E aí as dúvidas crescem. Sabe por que temos muitas dúvidas? Porque não há absolutos. Ou porque não nos firmamos naquilo que é absoluto. Pois Deus é o absoluto. E nele todas as dúvidas se dissipam. E nele todo o relativismo se acaba. E nele toda a verdade está estabelecida. E nele a mentira fica exposta. E as trevas se dissipam. Eu tenho que dizer isso de novo. Eu tinha tudo para ser incrédulo. Exceto o fato de Deus ter feito alguma coisa. Ou muitas coisas. E eu acho que muitos de vocês aqui tinham tudo para ser incrédulos. Exceto o fato de que Deus fala conosco e que Deus opera milagres. Amém? Agora, nós não somos donos dos milagres, não é isso? O Senhor faz o que quer e quando quer. João Batista estava dentro da sua cela, na escuridão, no frio, não sei, com um ar viciado daquele ambiente. E ele não deve ter visto milagre nenhum lá dentro. Mas o Senhor Jesus, em outro lugar, distante, continuava operando e fazendo a vontade dele. Nem sempre nós estaremos vivendo debaixo desses milagres o tempo todo ou coisa parecida. Às vezes nós vamos ficar nas celas escuras, onde o nosso clamor parece não ser ouvido. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor tem resposta para nós. E aquele que buscar encontrará nele, não só resposta, mas consolação também. Amém? E aí Jesus finaliza, diz para aqueles discípulos, manda lá o recado lá para o João, anunciem para o João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E ele diz, ele sentencia, bem-aventurado, ou seja, abençoado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Abençoado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não vê em Jesus um empecilho para a sua vida, que não vê em Jesus um problema para a sua vida, mas vê em Jesus o Salvador. Aquele que veio a nós para que a nossa vida seja de fato abençoada. Amém? E eu queria orar com você. Sabe por quê? Porque se eu ficar aqui, se a gente tentasse provar que a fé é verdadeira, não ia adiantar em nada. Se a gente for usar argumentos, gastaríamos muito tempo com pouco proveito. Mas muito vale pela sua eficácia a oração do justo. Amém? O justo é aquele que vive pela fé. Você crê no Senhor? Vamos orar. Vamos falar com Ele. Vamos pedir a Ele. O Senhor tem para cada um de nós uma resposta, ou um milagre, ou algum a fazer que transforme a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Eu vou pedir aos músicos, venham aqui à frente de novo. Você tem dúvidas? Põe a sua mão sobre o seu coração. Você tem dúvidas? Apenas como um sinal. Põe a sua mão sobre o seu coração e fale para Ele, Senhor, eu tenho dúvidas. Senhor, eu tenho dúvidas, eu não sei, honestamente eu não sei se eu sou salvo. Honestamente eu não sei se o que eu estou fazendo é certo. Eu não sei, Senhor, o que fazer da minha vida. Eu não sei, Senhor amado. Eu não sei muitas coisas. Fala com Ele. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Tu tens falado a tantos, falaste a mim, falaste a tantos outros aqui, ó Deus. Falado aos nossos corações, confirmado a Tua palavra.
dado-nos promessas, ó Pai, que se cumpriram, curado aqui e acolá alguém, removido obstáculos, Tu tens removido obstáculos, tens nos dado capacidades, ó Deus, que não nos são naturais, de perdoar, por exemplo, perdoar o imperdoável, de amar aquilo que não é, aquele que não é tratável, que não é amável. Tens nos chamado para andar num caminho, Senhor, que é diferente do caminho dos homens, que só buscam seus próprios interesses. Tens nos mostrado, ó Senhor amado, um mundo invisível, que sempre esteve diante de nós, mas que só o percebemos quando Tu nos abres os olhos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Remove agora, ó Pai amado, desse coração, ó Deus, que com sinceridade se retorce em dúvidas. Remove agora, ó Senhor amado, toda dúvida e apresenta-te, ó Senhor, como Deus verdadeiro e maravilhoso. E assim como eu e como outros aqui um dia chegaram à Tua casa cheios de dúvidas, outros chegam agora, e assim como Tu dissipaste toda a dúvida, Pai, com o toque de Tuas mãos, com os Teus milagres, então, Deus Santo, dissipa agora essas dúvidas, ó Deus, em o nome de Jesus. Venha, ó Senhor amado, e fortalece-nos. Venha, ó Senhor amado, e renova-nos as forças. Venha, ó Senhor amado, e alegra-nos o coração. Vem, Senhor amado, e dirige as nossas vidas. Vem, Senhor, e chama-nos para Ti. Vem, Senhor, e faz, ó Senhor amado, faz, ó Deus, um milagre em nossas vidas. E por que não dizer, Senhor, faz um reboliço nas nossas vidas, Pai. Vira tudo, ó Senhor amado, de perna para o ar, se assim Tu queres, ó Deus. Na verdade, Senhor, vira-nos de perna para o chão e cabeça para o céu. Faz essa obra em nós, ó Pai, em nossas vidas, meu Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.